Noite, Evelyn. Boa noite, gente. Desculpa a demora. Eu tive o meu Zoom tava abrindo aqui. Vocês já estão aí um tempo já, né? Tranquilo. Peraí. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Como é que tá em relação ao trabalho? Vou ter que fazer a 2. Tá. Porém, sabem fazer? Sim. Tá. Vocês estão só lembrando que faltam essa aula. Internet. Ô, Evelyn, depois você me tira uma dúvida da questão 2? Eu acho que travou lá pra ela. Parece. Achei que fosse só para mim. Estão me ouvindo? Agora Agora sim. sim. Agora Tá. voltou. Nossa, tá difícil, tá me estressando isso aqui. Deixa eu falar com vocês. Vocês escutaram que eu falei que falta essa aula e mais uma para prova? Não, mas agora sim. Tá. Era isso que eu tinha falado. Que se vocês estão cientes disso, porque a gente teve uma reunião ontem, né, com o Reinaldo, e o que eu faço, gente, geralmente, respondendo a pergunta que me perguntaram, acho que eu não respondi. Sim, a gente já acabou o conteúdo. Eu queria que todo mundo fosse muito bem na prova, porque eu garanto para vocês que a prova não tem nada, exatamente nada, que a gente não tenha feito, parecido. Porém, geralmente, né, e eu estou tentando fazer as aulas da forma mais parecida com o que eu faria em sala possível, esses momentos eu tiro dúvida, é o que eu faço geralmente. E aí, por isso eu perguntei, tem dúvida em alguma questão do trabalho? Então, é que sua internet travou na hora que eu pedi para você me tirar uma dúvida Desculpa. sobre a questão 2 mesmo. Do trabalho. É. Tá, deixa eu abrir ela aqui, peraí. É que eu fiz uma coisa mirabolante. Aí eu até pensei em fazer do jeito que você tinha explicado ontem, que eu fiz o contrário. Tá, peraí, rapidinho, só deixa eu abrir. Uhum. É da treliça, né? É. Gente, que frio é esse? Vocês sabem já como que vai ser a distribuição dos... Vocês sabem que o trabalho 1 mais o trabalho 2 é a nota de uma das avaliações de vocês, né? Uhum. Tá. É só para saber a importância de bem nesse trabalho. Por isso que eu tô perguntando. Tem dúvida? Tem dúvida? Achei. Trabalho 2. Deixa eu compartilhar minha tela agora. Estão vendo, né? Sim. Tá, essa questão. Uhum. Qual que é a dúvida nela? Então, quando a gente faz um momento, no caso, se eu tiver... Então, você não fez sessão? Não, fiz sessão. Tá. Aí, a dúvida, na verdade, ela é meio que genérica. Uhum. Quando a gente faz em sessão, vai fazer um momento num determinado ponto. Se eu tiver, por exemplo, né, as duas incógnitas que eu não vou conseguir resolver, e depois eu fizer um momento em um outro ponto, né? Tipo, eu fiz um momento, escolhi o lugar errado, né? Não me atentei, escolhi o lugar errado e fiz um momento. Cheguei no final da conta, eu não consegui resolver as duas incógnitas que eu tinha. E aí eu fui e fiz um outro momento. E achei a incógnita que era para resolver no primeiro, que eu fiz errado. Eu posso só substituir na equação? Ou eu teria que apagar tudo e fazer Tá, de novo? porque eu vou... Deixa eu só abrir. Vou fazer diferente com você. Só porque entrou pessoas depois, a Laura tá tentando entrar, inclusive. Eu tô comentando aqui que faltam essa aula e mais uma para nossa prova. Então, essas duas aulas... Não. Essas duas aulas são né, o momento que vocês têm para tirar a dúvida. Então, assim, eu comentei com o pessoal que está aqui agora também, estou falando isso porque a Laura entrou
agora na aula. É o que eu faria em sala de aula. Pessoal, dúvida? Sabendo que o trabalho 1 e o trabalho 2 somam juntos toda a pontuação de vocês em uma das avaliações, né? 10 pontos. Então é isso, assim, tirem dúvida, aproveitem. É aqui que você cortou, né, Bruno? Foi. Tá, aí, só aceitar o Fernando aqui, peraí. Aí você trabalhou com qual lado? O que tem o apoio A ou o que tem o apoio E? Apoio A. Tá, beleza. Aí fala pra mim agora o que você fez. Então, aí eu fiz somatório Você de... achou uma reação, com certeza. Isso, fiz a reação, achei o primeiro momento em A para poder achar o valor de VA e o valor de VE. Uhum. E aí, na hora de escolher o ponto para fazer o momento, que eu fiquei um pouco confusa. Aí Tá, o primeiro então olha momento... só. Rapidinho, só para eu... Ó, quando você corta, além da... Você trabalhando com o lado que tem o apoio A, além das suas incógnitas normais, né, que são as forças... Desculpa. Além das forças externas, as outras forças que vão fazer parte dos seus cálculos são essa São as daqui. internas. Isso, só de onde você cortou. Uhum. Essa daqui e essa daqui. Certo. Certo. Só para eu entender, tá? Eu não tô falando que você não saiba isso, não. Só para eu entender onde que foi que tá te confundindo. Beleza. Então, aí, o primeiro momento que eu fiz foi em C. Certo. Aí você achou essa FGH. FGH, isso aí. Concordo, certinho. Aí, na hora de achar o segundo momento, é que a chapa esquentou pro meu lado. Sim. Eu lembro que no final da aula de ontem, você tinha feito o ponto do nó em G. É porque eu tinha pegado o outro lado, né? Então, só que aí eu não me atentei nisso e eu tentei fazer um momento em G. E aí, nesse momento, eu travei, eu parei em duas incógnitas e não consegui teria duas resolver. incógnitas. Certo. Que aí foi o FCH e o FCD. Uhum. Deixei as incógnitas em aberto e fui procurar um outro momento. Sim. É que eu fiz mais conta do que o necessário, eu entendo Tá, isso. mas eu tô entendendo. Até agora você não fez nada de errado. Pode ter coisa a mais aí, mas não tem nada de errado. E aí, depois, aí eu não sei se eu fiz errado nesse momento, que eu fiz o momento no ponto D. Aham. E Tá. achei FCH. Sim. E Problema nenhum. aí, ao invés de eu fazer um outro momento ou fazer um nó, eu peguei esse valor de FCH e substituí no momento em G, na equação de momento em G. E achei Certo. FCD. Certinho. Se você não errou conta, tá certo. Só que tá certinho, tá? Então, se Tá. você não errou conta, problema É. nenhum. Só que na hora que você fez o momento em C, você já achou o FGH, não é? O seu primeiro momento aí? Sim, Por que depois você não fez o momento em H? porque eu não pensei. Porque aí você ia achar o FCD. Eu ia Tá? fazer menos conta. Depois que eu fiz tudo, que eu entendi, falei, caraca, eu fiz mais conta do que o necessário. Sim. Só que aí eu já tinha feito e fiquei com pena de apagar uma folha inteira Não. escrita. Não tem problema. Então, olha só, vê se você fez do jeito que eu achei. Você fez primeiro o momento em C e achou o FGH. Primeiro Isso. passo. Depois você fez momento em D e... Ah, não, desculpa. Aí depois você fez momento em C. Em G e parei. Ah, Porque em eu achei G duas e ficou com duas incógnitas. Isso. Certo. Essas duas incógnitas suas é FCH e FCD. Foi, isso mesmo. Certo. Aí você fez momento em D e só para ver se está certinho. Nos seus cálculos, quando você fez momento em D, o FCD não entrou, não é isso? Não. Aí você achou o FCH. O que entrou foi o FCH cosseno e seno e o FGH que eu já tinha o valor. Isso, tá perfeito, Bruno. É isso. Você só mesmo. por desatenção você não fez o momento em H. Você fez mais conta, é o que você falou, mas não tem problema. E se eu fizer agora, se eu fizer do outro lado, para poder achar as mesmas incógnitas, eu tenho que achar o mesmo valor, não é isso? Sim, é a Então eu mesma barra. vou fazer para tirar a prova dos 9, porque se na hora da prova, ou até depois, né? Porque Treliça vai usar depois, eu me confundi, pelo menos eu sei que o raciocínio tá indo pelo mesmo lado. Obrigada. Isso. Só isso. Nada. Beleza. Mais alguém? Gente, ó, olha só. Eu tô aqui, disposta,
talvez eu nem tenha um exercício, agora com essas aulas assim mais teóricas, talvez eu nem tenha um exercício que vocês queiram pronto, mas só falta essa aula e a outra. Lembrando que na véspera da prova, se tiver um volume muito grande de dúvidas, eu não vou conseguir resolver todo mundo. Ninguém tem dúvida, nem do trabalho anterior. Ô, Evelyn, Oi, Janimar. vai, por favor, então, aí na número 4. Tá. E só um minutinho, Janimar. Quem não tem dúvida, gente, eu vou fazer isso hoje, tá? Quem não tem dúvida em nada, sinta-se à vontade para sair da aula, tá? Eu só quero que vocês tenham esse momento, que é o que eu sempre faço e que eu acho importante. Tira a dúvida. Beleza? Na 4, Janimar. Tô aqui. E aqui foi onde eu errei, né? Tá. Beleza. Aí eu peguei o meu corte em S1 e considerei o lado esquerdo. Aí, beleza. Aí é só a reação de apoio que é o tanto de força. Eu considero, correto. Aí fui para o S2. Aqui. Cortei, considerei o lado esquerdo. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Tá, só isso. Um vai dar a reação de apoio vezes 1,5, não é isso? Isso. O outro vai dar a reação de apoio vezes 4. Isso. Certinho. Certo. E a seção 3 você pegou o quê? Aí já peguei do lado direito. Então foi só x vezes Isso. 1,5. Isso. Certo. Melhor dos casos. Ok. Mais alguém? Tá. Sabe o que eu vou fazer aqui agora, então? Ninguém tem dúvida? Pode ficar à vontade, hein? Lembrem disso. Vou pegar um exercício aqui, ó. Deixa eu abrir aqui minha lista. Vou só achar. Isso aqui é os exercícios do trabalho. Tá. Pediram para eu fazer. Peraí. Exercícios parecidos com esse daqui. A figura ficou feia porque ela não estava preparada para isso, mas dá para a gente ver. Vamos fazer junto? Acham interessante ou não? Acho perda de tempo. Nunca perde tempo. É bom. Tá, boa. Nunca perda de tempo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar as coisas certas aqui. Certo. Então, ó, vou considerar aí, aqui, só não vou deixar ninguém falar, senão vocês vão falar o x de vocês. Vou considerar x igual... Considerar um valor bonitinho também. 7. X igual a 7, tá? No nosso caso, beleza? Beleza. Então, ó, igual a gente sempre faz. Primeiro eu vou fazer no ponto O. Vamos fazer juntos nos dois, hein? Somatório de momento no ponto O. Tudo que rodar no anti-horário, eu vou somar. Ah, por quê? É o referencial que eu escolhi para fazer a conta. Certo? A gente já batemos nessa tecla, não é isso? Sim. Tá. Primeiro vamos conversar, né? Porque antes de sair fazendo conta, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Das forças que estão aqui, quais fazem momento no ponto O? 1,5. 1,5 2. e o E o 2x 2x, tanto Isso. o ângulo seno de quanto cosseno. tenda. Isso. Os 2x com as duas parcelas, não é isso? Uhum. Isso. Tá, então vamos junto. Então. Vamos 1,5 que é mais fácil. 1,5 vezes 7, não é isso? Sim. Dá 11, né? 11 vezes 0,4, concorda? Sim. Mais ou menos. Menos.
Certo. 1,5 vezes 7 dá 10,5, Evelyn. Oi? 1,5 vezes 7 dá 10,5. Nosso X não é 7? Dá 11. Não, 1,5 vezes 7. Dá 10,5. Ué, olha aqui. Verdade. Na cabeça é. Minha calculadora tá errada. Deixa eu ver que eu arrumei na minha calculadora. Eu fiz de 1,5. cabeça e depois eu falei, gente, Não, eu fiz de cabeça também, deu 10,5. Bati na calculadora, deu 11. Pera aí. O que é isso aqui? Nossa, vou resetar ela. Esse não tá em radiano. Não, não tem grau aqui, ué. Não. Eu acho que tem. Ah, sabe o que é? Tava num negócio de arredondar aqui, que eu nem sei como é que eu fiz isso. Mas certo. aí dá, se der de 5 para cima, ele é mais. É. Beleza, obrigada. E negativo. Pronto. Aí agora vamos ali. Vou fazer de cabeça que é melhor. Aqui dá 14, não é isso? Assim. Tá. Primeiro vamos no cosseno, tá? Então vou colocar aqui, ó. Depois eu coloco o sinal, hein? 14 cosseno de 40. O cosseno é a parcela em X ou a parcela em Y? X. Tá. Vezes qual distância que eu vou multiplicar a força de 14 cosseno de 45? 0,3. 0,3. Isso. E aí o sinal? Negativo. Negativo. Certo. Agora vamos na outra parcela aqui. A parcela agora é a parcela em Y. Então, é 14 seno de 45, não é isso? Uhum. Lembrando que cosseno e seno de 45 tem o mesmo valor. Então, não importa. E qual distância eu vou multiplicar a força na vertical? 0,8. Isso. Mais ou menos. Menos. Certo. Tem mais alguém que faz momento lá? Não. Não. Só resolver isso aí agora. Então, vamos lá. Todo mundo negativo, né? 10,5 vezes 0,4 mais 14 cosseno de 45 vezes 0,3 mais 14 seno de 45 vezes 0,8. 15, confere comigo aí. 15,09. Aquele momento que a gente vê o trabalho 1 e se xinga, né? Como é que é? Aquele momento que a gente vê o trabalho 1 e se xinga. Você não colocou dessa forma, não? Inverti sinal do seno e cosseno da parcela. Mas o valor do seno e cosseno de 45 é o mesmo. Mas o sinal eu botei positivo, sendo que Ah, tá. viajei. Ô, Evelyn, Entendi. Oi, boa fiz noite. conta errada? Depois tem como você dar só uma pinceladinha na questão da regra da mão direita? Eu tava Tem. dando uma confundida com isso aí. Tem sim. Obrigado, hein? Vou fazer já já. Aqui deu certo, gente? Vocês conferiram pra mim? Sim. A conta? Deu certo? Tô fazendo de novo. Beleza, então vamos fazer agora o somatório de momento no ponto A. Ô, Fernando, Oi. olha só, aqui é um bom momento para a gente discutir isso. Um bom local. Regra da mão direita. Você vai pegar a sua mão direita, os seus 4 dedos, esses 4 dedos aqui, ó,
você vai colocar no sentido da força. Então, se a força está para baixo, você coloca ele para baixo. Se a força está para cima, você coloca ele para cima. Se a força está na horizontal para um lado, você coloca assim. Se ela está na horizontal para o outro, você vira a mão. Tá? Os 4 dedos. Certo? Então, os 4 dedos vai apontar para onde a setinha, a cabeça da setinha aponta. Tudo bem? Joia. Eu não acabei, não. É só o primeiro passo esse. Certo? Uhum. Aí, ó, posiciona junto comigo aí, porque se eu fizer aqui no vídeo, vai ficar o contrário para você, né? Porque tá filmando. Então, olha só. 4 dedos para baixo. Eu vou fazer baseado ali na força de 1,5 vezes 7, tá bom? Tá, joia. Então, eu vou colocar umas 4 dedos para baixo, não é isso? Uhum. Mas eu tenho que decidir se minha palma da mão fica assim, se ela fica assim. Tem vários jeitos de eu colocar os meus 4 dedos para baixo. Aí, qual que é o fator decisivo? Você vira a sua palma da mão para o lado que está o ponto que você está procurando no momento. Então, ali eu coloco os 4 dedos para baixo. Faz aí você, ó. Coloca os 4 dedos para baixo. E como a gente está procurando o momento no ponto A, vira a palma da mão para o A. Então, seus 4 dedos vai ficar para baixo com a palma da mão voltada para o A. Aí você dá um tapa nisso. Aí você vê o sentido desse tapa. Se ele foi no anti-horário ou se ele foi no horário. Entendi. Ó, primeiro passo, colocar os 4 dedos. Se na horizontal para a esquerda, na horizontal para a direita, para cima ou para baixo. Segundo passo, posicionar a palma da mão. A palma da mão está sempre voltada para o lado que você está procurando no momento. Terceiro passo, dar um tapa. Se o seu tapa for no sentido horário, dado o nosso referencial, essa parcela entra negativa. Se o seu tapa for no sentido anti-horário, essa parcela soma ali, entrando positivo. Então, olha só, Evelyn, não tem problema. Oi. pode concluir, desculpa. Depois eu pergunto. Tá. Eu ia falar que... Não, eu ia continuar fazendo o exercício e ia pedir para ele participar, para ver se ele... Mas pode falar a sua dúvida. Na hora que eu vou fazer esse exercício aí, eu fiquei... Porque ficou lá, no início do exercício, MO é igual a 0. Então, MO é igual... Aí coloquei os valores. Só que eu Eu não coloquei igual a acrescentei 0, o não. MO. Eu não... Ah, tá. Não, eu coloquei. Entendi. Aí, Mas não... só que eu acrescentei o MO na equação e mudei de lado. Tá vendo? Aqui você colocou a somatória do momento e todas as forças, depois a somatória do momento igual a menos o valor. Eu considerei esse M aqui Isso aqui não tem. Rapidinho, só deixa eu apagar um negócio aqui. Que isso aqui como nem parte tem. da minha equação. Tá, mas deixa eu te falar. Por que você colocou MO na sua conta? Porque eu ia falar, igual o quê? Eu Minha não tô... cabeça, né? Tá, mas olha só. Eu peço o momento resultante. É um valor mesmo. Quando a gente faz assim, ó, somatório de momento igual a 0 no engaste, quando é um apoio de terceiro gênero, aí sim a gente coloca o momento, porque no engaste a gente quer encontrar o valor daquele momento. Olha só, o que eu estou querendo dizer é, uma coisa é você achar o momento resultante num ponto, que é o que a gente está fazendo aqui nesse exercício. Outra coisa... A tela travou. Uma coisa é você achar o momento resultante num ponto, que é achar no ponto O, achar no ponto A. Outra coisa é você achar qual é o valor do momento daquele ponto para que o resultado dê 0, que é o que a gente fazia lá no engaste. Peraí. Aqui, ó. Quando a gente tem Isso, lá só que isso aí aqui, eu ó. burra incluir o MA e o MO. Tá.
assim, isso é tão diferente para mim. O que te fez decidir colocar ICMA ou ICMO no horário ou no anti-horário? Porque aqui faz sentido. Aqui eu não sei o valor das reações de apoio, Porque então eu eu pego pensei- e chuto. Aqui, quando eu tenho esse símbolo, que é um engaste, eu sei que tem 3 incógnitas aqui para eu descobrir. O HA, o VA e o MA. Aí sim. Aí, nesse tipo de exercício, a gente se pergunta assim, qual é o valor de MA para que essa estrutura fique em equilíbrio? É isso. Agora, nesse tipo de exercício, eu estou falando assim, olha, dadas as forças que estão aplicadas aí, qual é o valor do momento no ponto O? Qual que é o valor do momento no ponto A? Mas entenda o que eu vou falar. De Entendi. tudo, você não deve ter errado. De tudo, você não deve ter errado, porque o máximo que pode ter acontecido aí é você ter trocado o sinal, porque você incluiu aqui na sua conta. Na sua conta, sei lá, você incluiu aqui um mais MO, por exemplo. Certo? Isso. Uhum. Aí no Foi isso final mesmo que você eu fiz. isolou ele. Isolei, aí ficou o mesmo, ficou o valor, O mas só valor que ficou contrário. com sentido positivo isso. Ao invés de negativo em cima na conta, tá tudo certinho, todos os valores negativos. Todos vão somar. Uhum. Só que eu coloquei o Uhum. resultado final embaixo, eu coloquei o valor positivo porque eu troquei ele de lado. Coloquei que o MO era igual a tal valor. Tá. Você lembra de quando que eu fiquei Eu falando com também, vocês lá na eu sala também sobre comecei. definir o referencial? Tá. Deixa eu explicar. Olha só que interessante essa aula. Vocês colocaram e pode estar certo ou pode estar errado. É isso que eu quero que vocês entendam. O que eu achei aqui é que o momento no ponto O é 15,19 no sentido horário. Concorda? Sim. Uhum. Já que anti-horário era positivo. Não é isso? Então, o de vocês, se Sim. vocês colocam assim, ó, MO, se por exemplo, a conta que fosse com valor 7 também, né? E vocês tivessem escrito assim, MO é igual a 15,09 kNm positivo, e a setinha, essa setinha aqui, tivesse nesse mesmo sentido, tá errado o sinal. Agora, se não colocar a setinha, pode ser que esteja certo. Vê se entendam o que eu tô falando. Uma coisa, gente, é quando a gente faz esse tipo de exercício, que a gente não sabe o valor do momento, a gente não sabe o sentido, a gente sabe que ali existe um momento por conta do engaste e chuta, certo? Outra coisa é quando a gente quer achar o momento resultante no ponto. Não, Colocar meu o tá MO aqui na... certinho, não. Eu não fiz errado, não, mas porque eu olhei um exemplo que você fez no caderno. Fiz igual você fez. Mas eu fiquei com a mesma dúvida. Então a gente só usa quando tem um engaste, que entra o momento. Não é isso. Entendo o que eu tô falando. Entendo o que eu tô falando. Pode estar certo incluir ele, pode estar errado. Não sei. Depende. Você definiu bem se o seu MO tá no horário ou no anti-horário? Sim. Ah, então se você não errou conta, você acertou. O seu deu MO igual a mais 15,09 e positivo para você é o sentido anti-horário? Só que não esse valor, né? Não, Isso. então, Positivo para mim é o sentido horário. Não, olha só. Vamos lá, vamos definir as coisas. É o seguinte. Aqui eu tô achando o momento no ponto O. O que eu achei da forma que eu fiz, eu achei o momento no ponto O igual a 15,09 no sentido horário. Isso aqui para mim, esse menos para mim, indica que ele é horário. Vocês concordam? Sim. Tá. Pronto, primeiro ponto. Agora, se eu tivesse inserido o MO aqui nessa conta, suponho que eu coloquei a parcela dele aqui. Primeiro, já me sou estranho porque eu não sei se ele entra somando ou se ele entra subtraindo, mas dá para fazer? Dá. Se eu coloquei ele ali somando, significa que na minha cabeça ele está no horário ou no anti-horário?
Anti-horário. Anti-horário. Aí depois, então ele positivo é anti-horário. Se eu isolo para lá o valor, vocês vão achar o quê? Vocês dois que fizeram assim, vocês acharam o MO igual a 15,09, não 15, o valor positivo ou o valor negativo? Eu não Não, eu entendi tô sua tentando pergunta. achar aqui. Repete, por favor. Eu achei Tá. valor positivo. Tá. Você colocou na sua conta, você colocou da forma que você fez, por exemplo, 15,09 anti-horário ou 15,09 horário? Não, não Ou não coloquei. escreveu? Eu quero saber se Não. escreveu a palavra horário ou anti-horário. Não, não. Eu coloquei a seta. Não, na verdade, eu não coloquei o momento. Eu só fiquei com a mesma dúvida. Tá. Porque olha só, entenda uma coisa. Entenda o que eu fiz. Essas forças causam um momento no ponto O. O que eu preciso saber, dado que o momento é uma grandeza vetorial? O valor e, nesse caso do momento, seu horário e seu anti-horário. Do jeito que eu fiz, fica claro, dado que eu achei esse menos aqui embaixo, que o momento que eu achei está no sentido horário. Pronto. Certo. Não faz sentido para mim colocar um MO aqui na conta. Certo? Faz sentido ele estar do lado de cá. MO é igual. Pronto. Aí daqui fica a mesma coisa. Ia dar os mesmos menos 15,09. Porque quando você insere ele aqui na igualdade, você está falando que o momento ali é positivo. Quando eu insiro ele na igualdade, eu tô Olha falando que o só, momento é positivo. olha só. Isso. Você falou que é mais MO, concorda? Sim. Ah, Aí você faz toda a conta e no final você acha o valor de MO. O seu valor vai estar com o sinal contrário. isso, positivo também. Sim. Isso. Mas se você colocou essa setinha aqui de positivo ser anti-horário, tá errado. Não, eu não Por que coloquei ele a não colocou setinha. seta nenhuma? Tem que ter, eu preciso saber. Eu vou olhar duas coisas na hora de olhar, o valor e o sentido. De alguma forma eu preciso saber. Se não colocou seta nenhuma e escreveu horário, escreveu anti-horário, tá certo. Não. Se tiver escrito certo, óbvio. Lembra que a gente conversou que Então, o eu momento não também é uma coloquei grandeza setinha, eu vetorial? só coloquei que o Você não colocou setinha, só colocou é, aqui? só coloquei que MO, MA é igual ao valor. Tá, E aí, então porque eu falta. troquei ele Né? de É a mesma lado, coisa que eu ele falar que deu uma positivo. força é de 5. É a mesma coisa que eu falar Olha só, deixa eu explicar uma coisa para você, Raquel. Eu sei que na sua cabeça a setinha estava nesse sentido. Tanto que você colocou todas essas parcelas aqui subtraindo. Mas se ela não existe aqui, eu não sei. Certo? Eu posso imaginar. Se você pensou certo, eu posso imaginar. E imaginando isso, se a sua resposta deu MO igual a mais 15, tá errado o sentido. Porque eu sei que para você é positivo é anti-horário. Então, o seu valor deu 15 pontos, daria, se o seu X fosse 7, 15,09 no sentido anti-horário. Mas, na verdade, a gente sabe que esse momento está no sentido horário. Entendam uma coisa, todo mundo. Uma coisa é eu achar a reação de apoio que impede esse momento, que é uma das nossas reações de equilíbrio. Uma coisa é eu te perguntar, quanto que é o momento que está acontecendo ali? São duas coisas distintas. Então, olha só como que vocês vão entender na força. Se eu falo que tem uma força resultante no ponto O de 5 para a esquerda, se eu te pergunto qual que é a reação no mesmo ponto O para impedir essa força, vocês vão me falar que é uma força de 5 para a direita. Sim ou não? Sim. É que travou. Repete, por O que favor. você achou foi uma reação. Eu Posso vou o quê? repetir.
Se eu falo que eu tenho uma força no ponto O, se eu falo que eu tenho uma força de ponto O de 5 para a direita, 5 quilonewtons para a direita na horizontal. Uhum. Falo isso. E te pergunto, eu vou te fazer duas perguntas. A primeira pergunta é, quanto que tem que ser a reação do apoio no ponto O para impedir essa força? De 5 para a esquerda. Se ela tá para a direita, tem que ser 5 para Ao a contrário, esquerda. isso. Isso, a reação de apoio, concorda? Concordo. Certinho. Agora, a minha segunda pergunta seria... Então, a primeira pergunta foi, qual é a reação, qual é a força que tem que estar no ponto O para impedir que aquele ponto se desloque? Isso foi a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é, qual que é a força resultante lá no ponto O? E qual que é a resposta para a minha segunda pergunta? Seria, a força resultante seria 0, não, 10. Peraí. Somatório de todas as forças, Não. então é mais 5 menos 5. Vou fazer um... Não, eu não apliquei duas forças lá, eu apliquei uma força. No meu primeiro... Ó, é o seguinte. Ah, tá. Vamos lá. Tem um apoio aqui. Beleza. Na verdade, não precisa. Tem um apoio aqui. E tem uma forcinha para cá. De 5 quilonewtons. Se eu te pergunto assim, então vou inverter a ordem da pergunta. Qual a resultante, qual que é o valor das forças horizontais neste pontinho aqui que eu vou chamar de ponto O? Menos 5 quilonewtons. Tá, 5. Isso, ela tá menos no você falou porque ela sentido- está no sentido da direita para a esquerda, Isso. né? Agora, a minha segunda pergunta é, sabendo Sim. se que aqui é um apoio de terceiro gênero, quanto que é o meu HO? 5. Ah, viu a diferença? Uma coisa é eu te perguntar, qual que é o resultante de forças ali naquele ponto? Outra coisa é eu te perguntar, qual é a reação de apoio que impede aquele deslocamento, que impede aquele movimento? Então, se você me responde, a sua primeira pergunta, para minha primeira pergunta, a sua resposta é no 5. Para minha segunda pergunta, a sua resposta foi 5. Isso. Concorda? São respostas Concordo. diferentes. Então, aqui, ali em cima tinha alguma reação de apoio? No Eu exercício? perguntei qual é a reação. Eu perguntei assim, qual Não, que não é o perguntou. momento que tem que ter no ponto O para impedir que ele rode? Que é o papel da reação de apoio de momento. Não, eu te perguntei assim, ó, dadas essas forças todas que estão aplicadas aí, qual que é o momento que elas resultam lá no ponto O? Então, você vai ver quanto que é o momento que elas resultam no ponto O. Se você tivesse feito a sua conta assim, ó, MO, já que você queria colocar o MO, igual a menos 10,5 vezes 0,4. E daí por diante, tudo bem. Você ia achar os mesmos menos 15,09. Outra coisa é você colocar um MO somando do lado de cá, sendo que não tinha nenhum momento já aplicado ali no ponto O. Concorda? Verdade. Uhum. Entendi meu erro Essa é a agora. diferença. Mas em questão de ponto, você pode ficar tranquilo que você vai perder pouco, ou na verdade, quase nada. Um desconto simbólico ali, porque a gente tem que ficar atento com esse negócio de sinal. Mas até porque seu raciocínio está todo certo. Não fica pensando no ponto, não. Eu quero que entendam. Vocês conseguiram entender a diferença?
Porque reação de apoio é uma força que existe naquele ponto que tem o sentido contrário da resultante de todas as outras. O que isso significa? Se no ponto O aqui, se no ponto O eu tivesse um apoio de momento, já que todas as forças causavam um momento de 15,09 no sentido horário, para impedir isso, eu ia colocar aqui o momento de 15,09 no sentido anti-horário, concorda? Sim. É isso. São duas perguntas diferentes. Concordo. Uma eu falo, qual que tem que ser a força do apoio para impedir aquela rotação? Isso é reação de apoio. Outra coisa eu vou te perguntar, ó, esse conjunto de forças aí está causando qual rotação lá? É só somar. Não tem que enfiar uma reação de apoio na conta. Até você, Johnny Mac, não fez assim. Entendeu agora por que você não coloca nesse tipo de cálculo? Aham, entendi. Todo mundo entendeu, gente? Entendi. Entendi. Uhum. Sim. Isso é interessante, tá? A gente discutir o conceito das coisas. Isso é interessante. Que eu quero colocar só o igual. Não vou confundir mais ainda. Vamos lá. Aí, ô Fernando, enfim, né? Deixa eu pagar aqui essa confusão toda. Para eu discutir aqui com o Fernando, para o Fernando me ajudar aqui em relação ao sinal aqui no somatório. Que ele estava com dúvida. Beleza? Vamos lá. Ô, Fernando, tenta me ajudar aí, já que é um momento que a gente está tirando dúvida, que você pode tirar a sua dúvida agora. Então, assim, ó, vamos fazer o somatório de momento no ponto A. Antes de sair fazendo, é o que eu falo, né? Antes de sair fazendo conta desesperado, vamos entender. Primeira coisa, quais forças dessas aqui fazem momento no meu ponto A? Quais vocês acham que faz? Todo mundo. O 1,5. 1,5, beleza. O X O X, tranquilo. e a 14, parcela então, Y. Isso, a parcela em Y dessa força aqui, de 2x, não é isso? Isso. Tudo bem até aí, né, Fernando? Sim. A parcela horizontal não faz porque ela passa em cima do ponto A, a linha de ação dela. Então tá. Aí é o seguinte, a gente tem que fazer a regra da mão direita, que é colocar os 4 dedos na força e a palma da mão olhando para o ponto que a gente está procurando o momento. Neste caso aqui, esse ponto é o ponto A. Então, vou sempre colocar os meus dedos, lembrando que essa força aqui, a gente tem que dividir ela. Então, eu sempre vou colocar os meus dedos indo para a cabeça da setinha e minha palma da mão virada para o ponto A, nesse caso aqui. É o que eu vou fazer, tá? Então, olha só, vamos aqui. O meu X está valendo 7, hein? Então, essa força de 1,5 é o meu 10,5, não é isso? É ou não é? É. Sim. Tá. Aí, é 10,5 vezes o quê?
0,4. 0,4? Isso. Aí, ô Fernando, deixa ele te responder agora, gente. Vamos ver. Não precisa ficar com vergonha, não, hein, Fernando? Você vai colocar os seus 4 dedos, Tô tímido. no caso ali do 1,5, apontando para baixo, já que a setinha está para baixo, e a sua palma da mão voltada para o ponto A. Me fala, aí você vai dar um tapa. Então, os 4 dedos para baixo, palma da mão voltada para o A e dá um tapa. Esse seu tapa, rodou no horário ou no anti-horário? Rodou no horário. Isso. Então, isso você fez certo, a regra da mão direita. Rodou no horário. Como, antes de começar a fazer a conta, eu defini que eu tenho que definir um referencial. Força vertical, o que sobe eu somo, o que desce eu subtraio. Aqui eu também tenho que definir. Como eu defini que o que rodasse no anti-horário eu ia somar, como esse rodou no horário, eu vou subtrair aqui. Certo? Certo. Tá. Aí vamos para a próxima agora. Vamos para a próxima aqui, que é o X, lá em cima, que vale 7. X vale 7. Então, ele é uma força horizontal, né? Então, o braço de alavanca tem que ser uma distância vertical. Então, vai ser 7 vezes o quê? 0,4? Não, o X é uma força horizontal. Qual que é a distância do ponto A até a linha do X na vertical? Porque força horizontal, distância vertical. É 0,3, esse valor aqui, ó. Concorda ou não? Sim. Essa é a distância do seu X. Então, é essa a distância da linha de ação da força até o ponto A. Não é isso? Força Sim. horizontal, distância vertical. Força vertical, distância horizontal. Então, 0,3. Agora, posiciona sua mão. Os 4 dedos na força, a palma da mão olhando para o A. Lembra que o A está abaixo da sua força. E seus 4 dedos têm que ficar na horizontal. Dá o tapa. Isso vai ser no horário ou no anti-horário? Horário. Anti-horário. Então, eu vou colocar um mais aqui, porque é o referencial que eu estou usando, né? Sim? É sempre de acordo com o referencial que você usa, né? É, porque eu escolhi. Se eu tivesse escolhido, igual assim, quando a gente soma força em X, a gente não tem o hábito do que vem para cá somar e o que vem para cá subtrair? Sim. É a mesma coisa. Eu não posso somar no momento tudo que vai no anti-horário e tudo que vai no horário. De alguma forma, eu tenho que contabilizar. É isso aí que eu tava viajando. Aí eu sempre escolho, na verdade, e lá na frente eu já conversei com os meninos que tem um sentido, o que roda no anti-horário eu somo e o que roda no horário subtrai. Porque eu tenho que definir um referencial. Esse é só um referencial para a conta. Ele não vai mudar o valor do momento. Inclusive, depois vamos fazer no ponto A Entendi. também, com outro referencial para ver se a gente chega na mesma coisa, tá? Então, olha só, a minha força em X aqui é 14 cosseno de 45 e a minha força em Y aqui é 14 seno de 45, não é isso? Sim. Tá. A parcela em X não faz momento no ponto A, porque a força passa em cima do ponto A. A parcela em Y faz o momento. A parcela em Y é 14 seno de 45. Qual que é o braço de alavanca?
Por qual distância eu vou multiplicar isso aqui? É 0,8. Isso. E eu vou colocar... Fernanda, eu vou colocar mais ou menos aqui. Você vai colocar mais. Eu estou fazendo o momento dessa força vertical, essa aqui, ó, lá no ponto A. Posiciona seus 4 dedos para baixo e dá o tapa. Vê se roda no horário ou no anti-horário. Rodou anti-horário? Eu acho que roda assim, ó. O que você acha? Coloca os 4 dedos para baixo, palma da mão lá pro A e dá um tapa. Ah, sim. Certo? Show. Então rodou horário. Uhum. Então horário eu coloco negativo. Certo. Não tem mais ninguém que faz momento lá. Vou fazer essa conta aqui agora. Então, somatório de momento em A é igual. Meu caso aqui, menos 10. Só conferir a conta aqui. Ô, Evelyn, essa questão do referencial aí, isso aí é arbitrário, né? É arbitrário. Então, olha só. Eu achei aqui 10,02 negativo. Como eu deferi anti-horário positivo e eu achei um valor negativo, esse momento aqui, ele é no sentido horário. Entendi. Certo? Vamos fazer aqui agora Uhum. para a gente ver, rapidinho. Vou fazer o outro referencial agora. Tava viajando na questão da setinha, igual você falou ali em cima. Indo de contrário à força, você já coloca negativo. Como assim? Não entendi. Tipo assim, ó, a força no. Ó lá, em cima lá, o X, o 7 lá em cima lá. Uhum. Ela tá indo contra a força, contra o ponto A, entendeu? Eu tava viajando nessa questão aí. E eu Não, mas adotei o não é por isso, referencial. não é assim que você olha, não. Porque se eu tiver uma força aqui, ó, aqui embaixo, aqui, indo contra o ponto A, aí ela já vai entrar no outro, com outro sinal. Ah, sim. Então você tem que fazer isso. Não tem como definir só olhando a ponta da setinha. Tem que posicionar a palma da mão. Você tem que colocar os 4 dedos na setinha e a palma da mão virando pro ponto. E dá o tapa. Show. Olha só, essa força aqui que você falou que tá lá em cima, no ponto A, ela faz um momento assim, ó. Agora, essa força aqui que eu coloquei aqui embaixo, essa daqui, ó. No ponto A, ela faria um momento assim. Que ela tá em cima do... Ela já tá embaixo sim. do ponto A. Então, não tenta decorar que não dá, não. Se mudar a posição do ponto ou mudar a posição da letra, não dá certo. Entendi. Certo. Rapidinho, gente, só para terminar, vamos fazer o somatório de momento no ponto A aqui agora. Aí todo mundo participa comigo, hein? Agora, eu mudei de ideia. Eu quero somar o que roda no horário. O que roda no horário eu vou somar, hein? Beleza. No ponto A. Então, olha só, antes disso, tudo bem que a gente achou, fazendo da forma como a gente sempre faz, 10,02 no sentido horário,
já que eu achei negativo e anti-horário para mim é positivo? Tudo bem? Eu não sei todo mundo, mas eu acho que esse monte de explicação acabou confundindo o que já estava meio que certo na Não, se cabeça. confundiu é porque não tinha nada certo. Porque Não, uma coisa, Bruna, tem que ficar muito claro. Porque as pessoas erram isso até agora nas últimas disciplinas que eu estou dando. Referencial. Eu posso fazer a conta do jeito que eu quiser. Se em Y eu quiser, a gente sempre soma o que sobe. Se eu quiser somar o que desce e subtrair o que sobe, eu posso. Mas E isso eu é tenho muito que achar o mesmo raciocínio de vetor. cada um. Sim, o raciocínio de cada um. Mas a gente tem que saber que a gente não precisa decorar um jeito de fazer. A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Se para você é mais fácil realmente somar o que está no anti-horário, sempre faça o exercício assim. Legal. Mas entenda que se seu amigo quiser somar o que roda no horário, vocês têm que achar a mesma resposta. O significado da resposta tem que ser o mesmo. A gente está falando da mesma superfície, da mesma área. Então, eu não posso achar o momento no ar 10,2 horário, porque eu fiz o somatório do momento anti-horário, e o seu amigo, só porque ele adotou outro referencial, falar que o momento roda no outro sentido. Destrói a estrutura. A estrutura vai romper. A gente tem que entender o que é o que eu achei. Essa questão aqui do que a gente está fazendo aqui, ó, a gente fez em sala. Ainda em sala. Que eu falei, gente, uma coisa é o referencial para conta. Isso aqui eu tenho que escolher. Eu não posso somar todo mundo que roda no horário e somar também todo mundo que roda no anti-horário. A gente não faz isso com força em X. O que vai para a direita, a gente soma, o que vai para a esquerda, a gente subtrai. A gente não faz isso. No momento, a gente tem que fazer a mesma coisa. E até então, eu não fiz nada diferente do que a gente tinha feito. Exatamente nada. Pode pegar os exercícios de momento em ponto que tem no caderno de vocês, que eu usei sempre esse referencial. Eu não inseri M0 aqui nessa parcela. Nunca inseri aqui. A gente sempre fez assim. Estou somando os momentos lá. É isso que eu estou falando. Tipo assim, por isso que eu não acho a aula de hoje perdida. Pelo contrário, se bobear, é uma das melhores aulas. A gente tem que entender, e eu não estou brigando, não. Assim, eu estou só reafirmando que isso é muito importante. A gente entender o que é o referencial para a conta. A gente só tem que definir que anti-horário é positivo para a gente aqui para fazer a conta. Mas quando eu acho um menos aqui, sabendo que eu achei um menos aqui, sabendo lá no início que eu escolhi definir positivo como anti-horário. Então, eu sei que o menos é horário. E isso confundiu, vocês acham? E aí? Eu vou Pessoal, falar por não mim. só a Eu, Bruna. graças a Deus, nessa parte eu entendi. Mas aí depois, se você puder pincelar para mim outra parte, eu vou esperar se acabar aí. A outra parte é o momento ainda é sobre nessa questão? Não, é outra questão. Tá. Só Mas vou eu terminar espero meu aí. raciocínio. Aham. Tá. Só vou terminar esse raciocínio aqui, gente, para você, que aí depois que eu fizer o momento no, mas vamos comigo agora. Ó. Vamos comigo, que a gente não pode decorar uma forma só de fazer, não. Vamos comigo, todo mundo? E depois que a gente achar o momento no ponto A, fazendo dessa forma que a gente não tem costume de fazer, agora a gente vai fazer da forma que a gente não tem costume mesmo, hein? Agora eu quero, porventura, vamos supor, a Bruna escolheu fazer o que roda no anti-horário soma. Eu escolhi fazer o que roda no horário soma. A gente tem que marcar o X na mesma coisa, na questão de marcar X. Certo, a gente quer marcar certo. Então vamos junto, hein? Mesmo momento no ponto A, agora vai mudar um pouquinho. Por isso participe todo mundo. Só que agora eu só vou somar o que roda no horário. E vou subtrair o que roda no anti-horário. Então vamos lá. As mesmas forças continuam fazendo no ponto A.
Vamos começar do x lá em cima, que é o valor 7. Vocês vão me falar, ele roda no outro. Então, a distância vocês não têm com dúvida mais, né? O momento do x, o x lá em cima, que tem o valor 7. No ponto A, é 7 vezes 0,3, não é isso? Sim. Tá. Aí, independente do sinal, esse 7,03 roda no horário ou no anti-horário? Anti-horário. Anti-horário. Agora que eu mudei as coisas aqui, essa parcela vai entrar somando ou subtraindo? Subtraindo. Subtrair. Eu mudei. Mudei tudo agora. Tá? É só esse que a gente vai fazer assim, só para eu encerrar a discussão. Beleza? Agora vamos para o 10,5. O 10,5 a gente já sabe que é vezes 0,4. Esse momento do 10,5 vezes 0,4, que é esse 1,5 de x, roda no horário ou no anti-horário? Horário. Horário. Então agora eu vou somar, não é isso? Isso. Certo. Agora vamos para a parcela em y ali, ó, que é 14 seno de 45. 14 seno de 45 vezes 0,8, não é isso? Isso. Isso. Tá. Essa parcela roda no horário ou no anti-horário? Horário. Horário. Então, vou colocar um mais aqui também, agora, não é isso? Uhum. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. Eu vou achar, vou pôr na minha calculadora aqui, ó. Seno de 45 vezes 14 vezes 0,8 positivo. Mais 10,5 vezes 0,4. Menos 7 vezes 0,3. Isso aqui deu. Vou subir a tela aqui, peraí. Isso aqui deu somatório de momento em A igual a mais 10 vezes 0,2. Ó, 2. Mesma coisa lá. Certo. Eu defini horário como positivo, não foi? Foi. Eu achei o que aqui? Positivo, não é? Uhum. Então, esse momento é no horário ou no anti-horário? No horário. Horário. Olha antes. Antes, eu defini anti-horário como positivo, não é isso? Uhum. E achei negativo, certo? Certo. Lembra que o sinal está sempre atrelado à cabeça da setinha. Então, esse momento aqui, de menos 10,2, quando positivo era anti-horário, é horário ou anti-horário? Tá, vou perguntar de novo. A gente achou as duas coisas iguais nos dois cálculos? Achou? Sim. Achou. Uma, quando eu falei assim, ó, positivo é horário, eu achei 10,2 positivo. Outra, quando eu falei assim, não, positivo é anti-horário, eu achei menos 10,2. Significa que eu errei o sinal, que na verdade positivo é horário, certo? Uhum. Sim. É isso, certo? Então, é as mesmas coisas. Eu só tô chamando a atenção para isso, para ninguém errar isso lá na frente. Eu posso, igual, por convenção de sinal, os referenciais que a gente, por convenção, né? O referencial que a gente costuma trabalhar é assim: x é positivo para lá, y é positivo para cá. A maioria das coisas que a gente vê é assim, mas já vimos exercícios, pelo menos, que tem esse referencial. E aí, tá errado? Não. A pessoa escolheu agora que para baixo que soma. Ok. Mas se a gente for representar um vetor e as coordenadas estiverem certinhas, a gente representa o mesmo vetor. É isso que eu estou batendo na tecla. Tá bom? Mas a gente discute mais dúvidas na próxima aula. Aí na próxima aula vocês já vão ter feito tudo, exercício, tudo aí, pode ser que tenha mais dúvidas. Ô, Elizabeth, qual que era a sua dúvida? Vai dar tempo? Pode falar. Pode. Então, eu tô até Ô, assim, gente, se vocês porque quiserem sair, pode ficar à vontade, tá? Boa noite para quem quer sair.
Eu agarrei naquela questão de novo. Eu tentei fazer ela. Ah, do negócio, né? Da treliça. Tá, deixa eu abrir ela aqui. Trabalho 2. Esse aqui pode fechar também, que isso aqui vai pesar aqui ainda. Rapidinho. 2021, trabalho 2. Figuras, treliça. Tá, pode falar. Então, ontem você tinha falado assim que se fizesse momento no G, Tá, só para eu lembrar, né? Porque você partiu aqui, não foi isso? foi. Tá, aí quando você parte aqui, as suas incógnitas são. Aí você escolheu trabalhar com o lado do A, não é isso? Foi isso mesmo. Tá, então tudo que vai estar na sua conta são as forças externas, que estão de azul, e essas setinhas aqui em branco. Sim. O resto nada entra. Mas você entende que existem esses pontos aqui. Então, se você quiser fazer um momento em H e um momento em D, você pode. Mas vamos lá. Tá, aí você tinha falado assim, se fizesse momento em G, tinha que achar essa força de FG. Não, falei isso? Momento é em G, Foi isso que me confundiu, aham. momento é em C. Quando você faz Tá, momento mas no ponto C, ó, aham. você acha o Fizesse FGH. momento no ponto C, essa força de FG não entra não, né? Não, ó, quem vai entrar é o seu. Qual que é o seu X? O X é 29. Tá. E quanto que deu sua reação? Deu... Peraí. Do A, né? 170. Ah, tá. Não, 57,5. Tá, 57,5, beleza. Então, ó, você fez momento no C primeiro, né? Primeira coisa, você Foi. entende quando você fizer momento no C, você vai achar o FCH? Uhum. Tá. Aí ficou 57,5 vezes 10, Isso. negativo. Uhum. 29 vezes 5, positivo. Isso. E FCH vezes 5 Sim. também, negativo. Isso. Só, essa daqui não entra, esse 29 dividido por 2 aqui, não entra porque ela está justamente no ponto C, No ponto. Uhum. certo? Então ela não causa momento Certo. dele. Aí nisso você achou o FCH. Até aí tudo bem? Uhum. Ok. Então beleza. Uma já foi. Aí o que você fez depois? Aí eu fiz o momento em D. Em quê? Em D. D de dado, boa. Isso. Era melhor fazer em H, mas tudo bem. Você Porque o fez no momento D, em você C achou tem duas quem? forças, né? Porque se você faz momento em D... Ah, não, você fez momento em D, você já achou esse cara aqui, né? Ah, é isso. Isso mesmo. Aí eu achei o CH. CH, certo. Certo. Isso. Aí entrou, ó, no seu momento em D, entrou o seno e o cosseno, né? Não, entrou só Não entrou não. Entrou só o seno. isso. Só o seno. Aí ficou 57,5 é D, né? Vezes 15. Uhum. 29 vezes 10. Sim. 14,5 vezes 5. Isso. O valor de FCH que você achou também vezes 5. Uhum. E essa força que é a FCH, Sim. seno, cosseno do ângulo, vezes 5 também. 5. Aham. Isso, tá certo. Tá. Aí na hora que faz no G, para poder achar essa força. Não, ainda falta essa daqui. Como é que você achou essa daqui, ó? Qual?
A CD, né? Essa é. Então, aí eu fiz o momento no G e eu fiz o nó no G. Tá, momento no G, não tem problema. Aí você achou FCD. Perfeito. Uhum. Você já... Mas assim, cuidado, hein? Essa parcela horizontal aqui da FCH entrou? FCH, peraí. FCH Não. é essa inclinada aqui, ó. Não, eu não fiz. Eu fiz só 2 forças. Ó, você fez momento no G, não é isso? Você colocou Uhum. 57,5 vezes 10. O Uhum. 29 vezes 5. Uhum. E essa força que você achou aqui, ó, ela tem uma componente vertical e uma horizontal. Sim, e entrar só horizontal. Essa não, essa eu não fiz, não. E entrar só horizontal, isso, aí só. E a FCH não entra. Entendi. Aí depois ia fazer o nó no G para poder achar essa. O nó G. Aí, aqui é a sua incógnita, que é F, G, C. Esse cara você já achou um valor, né? Uhum. Quanto que deu o seu aí? Esse deve estar certo. Peraí. É o GH, né? É 86. Tá, aqui 86. E esse você não sabe, que é a F, G, F. Certo? Uhum. Aí aqui, ó, mesma coisa. Você vai fazer somatório de forças em X e em Y. Vai fazer somatório de forças em X e vai achar esse cara. Você achou esse ângulo, né? Sim. Aí você vai fazer somatório de X e achar o F, G, F. Aí vai dar um valor. Isso. Esse cara não Uhum. entra no somatório de forças em X, ele tá só na vertical. E depois você vai fazer somatório de forças em Y, que vai ficar menos F, G, C, menos o valor de F, G, F, que você acabou de achar, Uhum. em Y que eu tô fazendo, né? Cosseno do alfa. Mas esse cara você já vai ter valor, que você acabou de achar no somatório de forças em Sim. X. Então agora entendi. Entendeu? Aham. É porque Aí você eu vai ter que escutei consertar errado, aqui. então. Não, ou eu falei, eu confundo às vezes também. Eu posso ter falado os nomes do nó errado. Um monte de letra, devo ter falado errado. Possível. É possível. Não, eu já até mandei, vou deixar assim mesmo, só errei o momento Pode G. mandar de novo, se você quiser. Pode? Ah, então tá bom. Se quiser, pode. Pode ficar à vontade. Não olhei ainda. Tá? Tá bom, Mas obrigada, aqui, Eve. corrige aqui, hein? Tá, pode deixar. Tá? Então tá. Aham. Obrigada, tchau. Falou. Tchau, tchau, gente. Oi, Tchau, boa noite. Boa noite. Oi, David. deixa eu te perguntar, você viu o e-mail que eu te mandei? Hoje? Ontem? Não, foi ontem. Não. Porque eu não É tô sobre o tendo quê? acesso ao Google Formulários lá. Aí no link que Ah, o você Reinaldo mandou, me comentou. direciona para ele. Ah, tá. Sim, Aí teria como você me mandar o trabalho? teria. Eu anexo lá pra você. Já tá até pronto Aham. aqui. Hoje mesmo eu Obrigado, mando, tá? tá? Nada. Tá jóia. Boa Falou. noite. Tchau, tchau. Boa noite. Aqui, o Aquino deu uma ideia interessante, tipo assim, eu lanço, ou a Paty, ou o Lucão também,